Hashalom Shel Adonenu Yeshua HaMashiach. Shlamad Demaran Yeshua Meshicha. Shlomo Demoran Yeshua Meshicho. Eu falei primeiramente em hebraico, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E a mesma frase depois em aramaico siríaco oriental e depois em aramaico siríaco ocidental. Bom, pessoal, eu me chamo Luiz Antônio, também conhecido como Luiz Antônio Cacerege ou Cacerege, e vou apresentar para vocês as duas principais edições do Tanar completo, editado em língua portuguesa no Brasil, e cujas traduções foram feitas diretamente por judeus brasileiros. Dois deles, um chamado David Gorodovitz e o outro é Jairo Friedin. Essa aqui é a edição, a Bíblia hebraica, e na minha opinião deveria ser Bíblia judaica, porque ela não está em hebraico e sim totalmente em português. Mas essa edição é de 2006. 2006 e mais recentemente foi lançada essa aqui em 2018, Tanar completo hebraico-português, que me foi presenteado pelo meu amigo e irmão, o meu irmão querido, o pastor Vanderlois, do Rio de Janeiro. E são os mesmos tradutores, ou seja, o texto português que está aqui também. O que está aqui também. Com talvez alguma revisão, mas são os mesmos tradutores, David Gorodovitz e Jairo Friedin. Edição de 2018, também pela editora Sefer. Mas, assim como as seitas heréticas, que não tendo base para sustentar suas doutrinas particulares, as interpretações particulares da Bíblia, os falsos tradutores têm contrabandeado para dentro do texto bíblico seus pensamentos particulares, as suas interpretações particulares. E o Eterno já advertiu que isso acontecia desde a antiguidade com a Torá, pois está escrito em Jeremias 8:8 que diz: como, pois, dizeis, nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Eis que em vão a própria pena do escriba a converteu em mentira. Viu? A própria pena do escriba, daquele que estava encarregado de transcrever a Torá, novas edições da Torá, mas alguns escribas a converterem em mentira em algumas edições. E assim mesmo acontece com os novos escribas de hoje, como esses daqui, que contrabandearam o pensamento particular para uma edição da Bíblia, para a sua edição da Bíblia. Aqui o texto hebraico está normal, está bem, mas a tradução, como as seitas heréticas, como os testemunhos de Jeová, né, que como não tendo como contradizer sobre a divindade de Jesus Cristo, principalmente sobre a cruz, a palavra cruz, eles fizeram uma edição particular e modificaram ao seu bem prazer, ao seu bem querer, os textos bíblicos para se moldar a Bíblia deles, né, a edição deles, as suas doutrinas particulares. E aqui, ó, nessa edição em português, todos os textos messiânicos foram alterados, adulterados. E eu vou dar somente dois exemplos. O primeiro está em Isaías, capítulo 9, que todos nós conhecemos. Isaías 9:6, que diz o seguinte aqui, olha, na tradução de David Gorodovitz e Jairo Friedin. 9:6. Pois nasceu entre nós uma criança, um filho, aí entre parênteses, de Arras da dinastia de Davi, nos foi dado, e sobre os seus ombros estará a autoridade. Por isso o maravilhoso conselheiro, o Deus todo-poderoso e Pai eterno, alcunhou a Ezequias, o filho de Arras, de Sar Shalom, príncipe da paz.
Ora, o texto bíblico diz o seguinte: que ela de lado lano, Benetan, lano, Vaterri, Hamisral, Shishimo, Vaikrashimo, Pele, Yoetz, Elgbor, Ave, Ade, Sar Shalom. Então, nós podemos ver que o nome dele será Vaikrashimo, Pele, Yoetz, Elgbor, Ave, Ade, Sar Shalom. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, o Deus Poderoso, Pai da Eternidade, o Pai Eterno, Príncipe da Paz. Mas aqui já diz: e o Maravilhoso Conselheiro, Deus Todo-Poderoso e Pai Eterno alcunhou, já colocou essa palavra aqui, alcunhou, a Ezequias, filho de Arraias, de Sar Shalom, Príncipe da Paz. Ou seja, todos os textos messiânicos, esses falsos escribas, a pena falsa desses novos escribas também converteu o texto bíblico na tradução em mentira. Um último exemplo de tantos que tem é sobre o cântico do servo sofredor, que começa em Isaías 52, 13. Eis que há de prosperar o meu servo, o povo de Israel, ó, entre parênteses. Será exaltado e há de se elevar bem alto e tal. E no 53, 1. Quem teria acreditado no que nós, as nações, entre parênteses, ouvimos, e para quem foi revelado a ação do Eterno, porque ele, entre parênteses, o povo de Israel, brotou como planta a terra e como raiz na terra seca, tal. Aí vai, olha. O verso 4. Na verdade, eram os nossos sofrimentos das nações que Israel, entre parênteses também, né, suportava, e as dores que o oprimiam. Mas nós o considerávamos como um aflito, como um ser aflito, golpeado e ferido por Deus. Aí vai. E está aqui o verso 6. Todos nós, como ovelhas, sem um pastor, nos desencaminhamos, cada um voltou-se para o seu próprio caminho, e somente sobre ele, Israel, fez o Eterno recair a iniquidade de todos nós. Israel foi oprimido e afligido, mas calou e não se pronunciou. Ou seja, nessa edição judaica, 2 judeus converteram a palavra de Deus em mentira para enganar seus próprios irmãos judeus. Pois no texto bíblico não tem a palavra Israel, não tem filho de Ezequias e tal. Isso é uma interpretação judaica. Mas eles, para enganar os seus irmãos, quem lê o texto em português vai achar que é a mesma coisa que está no texto hebraico, a não ser que a pessoa muito atenta vá olhar no texto hebraico, como eu fiz agora. Então, vou parar por aqui, mas só para mostrar para vocês que não só as seitas heréticas que saíram do cristianismo fazem versões bíblicas a seu bel prazer e modificam conforme o seu bem-querer, conforme a doutrina da seita. Esses próprios judeus, né, infelizmente, meus irmãos, porque eu também tenho descendência judaica, mas eles converteram também a palavra de Deus em mentira. Shalom.